Hoje, no Diálogo 13, ele é do Partido dos Trabalhadores, ele é vereador pelo Partido dos Trabalhadores, já foi presidente da Enlurb na gestão da prefeita Luiziane Lins. Ele é formado em História pela Universidade Estadual do Ceará e é lá da região jaguaribana, mas é um homem de Fortaleza e é um homem do 13. Ele que também tem especialização em gestão ambiental urbana. Eu me refiro a quem? Ao dialogador de hoje, que é Ronivaldo Maia. Está aqui ele, Ronivaldo Maia, hein? Que já está em quantos mandatos já? Estou no meu terceiro mandato. Terceiro mandato, 13. Ele me trouxe para pautar o nosso diálogo. Vocês sabem que os objetos é que pautam o assunto, os temas, os conceitos. São ensejos para o conceito e para a conversa. Alguns objetos relacionados também ao 13. E eu vou colocar logo primeiro o 13, porque eu acho que o 13 apresenta a militância do Ronivaldo Maia. E há dois objetos aqui que se relacionam a esse tema. O bottom, o bottom e a imagem do Lula, do Lula livre. Olha aí, o Lula livre. Vamos começar por aí? Posso, então, essa ficha de filiação. Porque essa é a ficha de filiação do senhor Ronivaldo da Silva Maia. E o que é mais grave, não é só Ronivaldo da Silva Maia, é Antônio. Antônio Ronivaldo. E muito jovem, né? Porque isso aí é em 88. E você, portanto, é do Partido dos Trabalhadores desde 88? Desde 88. Desde 1988. E você é Antônio? Antônio. E trouxe um objeto relacionado a Antônio. Eu tinha trazido algo que revelasse. Antônio. Então vamos começar por aqui. Primeiro, o que significa, o que enseja em você, o que propicia a você esse objeto para começo de conversa? O objeto 13 com o qual eu fiz questão de identificar você no início do programa. Olha, aliás, essa coincidência... O que pertence, né? Olha, o 13 é meu que me acompanha. Eu nasci dia 13 de junho. É verdade, por isso que você é Antônio. Por isso que eu sou Antônio? É 13 de... Aliás, mas não por isso apenas. 13 de junho é dia de Santo Antônio. É dia de Santo Antônio. Pois é. Mas eu diria que você nasceu no dia 13. Eu nasci na região jaguaribana, como você já não... em Tabuleiro do Norte. Naquela época, a avó, os mais velhos, definiam um pouco o nome. Esse tem que ser Antônio. Pode até ser Ronivaldo. Mas é 13 de junho, é dia de Santo Antônio. Eu sou muito orgulhoso de ter nascido no mês de junho. Acho um mês muito alegre, muito gostoso. Das festas juninas, né? Pronto, pelos sabores das comidas juninas, pelo barulho de uma boa sanfona, né? De um bom forró pé de serra, pelo colorido das bandeirinhas. Pelas danças, né? Pelas danças. Então, eu acho que o 13 tem a ver com o meu nascimento. Pois é. 13 do nascimento e 13 de partido. 13 é... com 16 anos, mas à época nós não votávamos aos 16, portanto eu não poderia nem me filiar. Eu sou filiado interno ao PT, logo ainda no governo da ex-prefeita Maria Luísa. Mas eu esperei completar 18, tirar meu título de eleitor e me filiar no mesmo dia no Partido dos Trabalhadores. Ronivaldo, o que significa ser do Partido, ser desse 13 e deste 13? Quer dizer, o que significa? O que o nascer do 13, ter a sombra e a chama de um Antônio significa para você? E, ao mesmo tempo, o que significa a militância do 13? Eu penso que é um roteiro, quando eu olho para trás, e aí, de fato, nessa relação da data, do 13, eu costumo brincar que o 13 me acompanha, coincidentemente é o número do meu aniversário. Eu tenho eu tenho 2 filhos, né? O meu mais velho nasceu no dia 13 de abril, que é o aniversário da cidade. Da cidade de Fortaleza. A cidade que me adotou, porque eu não sou de nascimento de Fortaleza, aniversaria no dia 13. Então esse 13, ele faz muitas interfaces com a minha vida. E do ponto de vista da opção de vida, eu costumo dizer que nós não fazemos política quando nos filiamos a um partido. Não se trata disso apenas. Eu, na verdade, iniciei uma trajetória de militância no movimento da Igreja Católica, né? Eu venho de uma família religiosa e que, portanto, a gente tinha uma relação
na época da teologia da libertação, eu me identifiquei com essa necessidade da construção do reino de Deus aqui na Terra. Eu não tenho dúvida que pensar na construção de uma vida inspirada numa religiosidade é você buscar a felicidade aqui. Deus nos criou para ser feliz. E ao seu modo, cada um acredita na sua fé e se moverá por visões de mundo. O 13, mais à frente, se tornou um partido. E é isso, o partido, o nome já sugere, é parte. É uma parte que pensa de um modo. Os partidos precisam, inclusive, resgatar essa ideia. É parte de um todo. E óbvio que quando coloco isso, é porque na tradição, hoje, isso, lamentavelmente, está tão ruim, essa polarização, e que muitas vezes não se sabe as razões de se brigar. Para mim, o 13 me acompanha no compromisso de vida. Óbvio que eu gosto desse número, mas a minha ligação com o PT tem a ver com a minha inquietude de não aceitar as injustiças. Tem a ver um pouco com o meu desejo de construção do mundo mais solitário. Tem muito a ver com a minha admiração pelos valores da classe trabalhadora, por esse povo que trabalha, E quando eu me percebi, na época, estudando do Liceu do Ceará, participando dos movimentos estudantis, já tinha uma experiência no meu bairro na construção da Pastoral da Juventude e da Igreja da Teologia da Libertação, eu optei pelo Partido dos Trabalhadores. E aqui você junta as duas coisas, porque o PT, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, tem na sua história uma vinculação expressiva com os movimentos da igreja, chamada Igreja Progressista, com as pastorais da terra, a pastoral operária, a pastoral da juventude, né, a pastoral estudantil, não é? O PT, uma das vertentes, né, um dos veios de criação do PT é exatamente esses trabalhadores cristãos progressistas. Com certeza. Aliás, como partido político, óbvio que o PT nasce na década, no início dos anos 80, de maneira mais precisa. Mas resultado de um processo histórico de abertura no país, da luta e da anistia, onde os partidos começam a surgir. E as pessoas, os militantes, as vidas, os homens e mulheres, estavam em algum lugar. A Igreja Católica, através das comunidades eclesiais de base, através de movimentos naquele momento, não apenas o sindicalismo, como você bem lembrou agora, muitos cristãos católicos ou de outras religiões se envolveram na construção de um partido. Esse partido se construiu como Partido dos Trabalhadores, com um forte recorte mais do sindicalismo, pela presença do líder maior ser um metalúrgico que se tornou o presidente da República, que foi o Lula. Então tinha toda uma escola de sindicalistas, os sindicalistas estavam de maneira mais presente. Havia os intelectuais que naquele momento, muitos vinham de outras vertentes, mas que caminharam para colaborar na questão do PT. Mas a igreja, eu não diria que só a igreja, eu não tenho dúvida que os cristãos, à época, se somaram a esse ideário de abertura de um Brasil mais justo. Os cristãos de esquerda, digamos assim, os cristãos progressistas, né, de uma ala, da chamada ala progressista da Igreja Católica. Sim. Que fizeram uma ala que fez oposição e resistência ao golpe militar, ao AI-5, né, e que teve um papel de enfrentamento da ditadura militar muito expressivo. E em relação ao Antônio, hein? Quem é esse? É o Antônio de Pádua? Sim. É o Antônio de Pádua? Sim. Então é o orador, é o português? Eu acho que me inspira também, né? Essa coisa de parlamentar, eu associo a minha estada no parlamento, realmente, coincidentemente, porque lá no Grêmio do Liceu, lá no Movimento Estudantil, lá no grupo de jovens, eu penso que a gente gosta de falar, de parlar. Então você acha que você está no parlamento? Você está no parlamento. O que significa o parlamento? Fala, né? O parlare. E Santo Antônio é um dos maiores oradores que já teve na Terra. E você é um professor de história, você é formado em história. E estudou um pouquinho pelo menos de alguma forma, alguma identidade com o Santo Antônio? Eu fico só me lembrando que o nosso
colega historiador Jeová Mendes, que você entrevistou Sim. recentemente, sabe, eu viajo, quem não viaja nas histórias, e porque as histórias contadas com H, eu e o Jeová. Mas com certeza, uma pergunta para falar com propriedade, nós historiadores, óbvio que, mas o Jeová sabe, indo e voltando às histórias dos santos, e ele iria detalhar muito Não mais tem com tudo a ver com você. mas tem a ver comigo. Porque é o parlamento, né, da fala, a relação com a festa junina, porque afinal de contas E você sabe que essa o ideia- período junino começa no dia de Santo Antônio e termina no As dia de São festas Pedro. juninas, As sim. festas juninas terminam nesse período. É verdade. Então tem a ver com você também, porque você também é um entusiasta de festa junina, né? Mas a lembrança da história do grande orador que foi Santo Antônio, óbvio que a pregação, né? Ele fazia demoradas pregações e todos ficavam muito atentos à capacidade da oratória de Antônio. Você só não é casamenteiro. O santo casamenteiro. Rapaz, eu tirava uma Casamenteiro, casquinha. não. Eu tirava uma casquinha de Santo Antônio. Sabe por quê? Tem um monte de conversa. Uma delas é que tem que alisar o cabelo de um filho legítimo de Santo Antônio, que é aquele que nasceu no dia 13. Sei. Então, alguém, na época, vamos alisar aqui o cabelo do Ronivaldo. Eu achava Você ótimo. aproveitava, não é? Eu aproveitava. É grande... Para ver se não fazer o casamento do outro, mas o seu próprio Não, e quem casamento. sempre fazia isso ainda hoje, trabalha comigo, com a Silvinha, a Lana Kelly. A Lana é uma querida, minha amiga de muitos anos, e ela, obviamente, me acompanha na trajetória. E quando tem meus aniversários, eu disse, olha, o aniversariante está à disposição, porque as solteiras podem... Se pegarem no cabelo podem, dele... sim, de alguém que nasceu no dia 13, que é filho do santo. E é só solteiras ou pode ser solteiros também? Vale. Eu penso que vale para os dois. Vai para os dois? Sim, então para vou os pegar dois. na cabeça dele também. Vou pegar na cabeça dele. Vou pegar na cabeça dele para ver se dá, né? Para ver se a coisa Você acontece. sabe que, inclusive, essa ideia do Antônio Orador, né, me inspira mesmo. É óbvio que a inteligência de Antônio... A gente capacidade de expressar o seu pensamento pela palavra. Eu todo dia acho que a gente precisa se comunicar. E a tribuna da Câmara é um Precisa espaço falar, para isso. precisa O outro falar. objeto que o Odivaldo me trouxe, além do Santo Antônio, além do bottom, além da ficha de filiação do PT, é a camisa onde há escrito Lula livre. Mas agora... E Lula está livre. E o que significa isso? Olha, para nós, inclusive, desde o início, e o mote do Lula livre tinha esse sentido, gente. Objetivamente, a inconformação de ver preso quem não teve um julgamento como é para ser. O Estado brasileiro estava, inclusive, sob suspeita quando você condena qualquer um que fosse. Eu não penso que a gente se reencontrou com a liberdade do Lula com os interesses do Lula ou do PT. Não. O Estado Democrático Brasileiro tem um texto constitucional Que não tinha, de 1988. tinha sido e que mudado tinha antes. sido mudado antes E que agora retoma. e que agora sua se normalidade, reencontrou com a sua normalidade. A Constituição se reencontrou consigo mesmo, né? Não é? É. Me Óbvio diga que o uma coisa- Estado Democrático de Direito se reencontra com o nosso texto constitucional. Aí eu quero deixar muito claro que, para nós, a luta não é o Lula solto, é o Lula inocente, porque nós não deixamos de lembrar que a farsa que se montou num julgamento combinado entre o promotor que deve acusar e o juiz que é para julgar não foi isento, não houve a justeza do que a justiça... Qual é o símbolo da justiça? A justiça é para ser cega, no sentido de que você ela não não pode estar foi. combinando. Não, ela não um promotor que nas caladas da noite se encontrava para receber ordem do julgador, não pode ser considerado um julgamento justo, sério. Ronivaldo Maia. Então, a nossa luta é por Lula inocente. Lula inocente. Não é Lula livre. Mas agora é É Lula, Lula inocente. inocente. E essa polarização, você se referiu à polarização. Essa polarização também não lhe parece algo marcado, arquitetado, administrado? Criar duas polaridades, quer dizer, claro, tem que ser criar polaridades, melhor dizendo, para estabelecer uma solução de centro? Eu sou muito otimista. Eu acho que o Brasil precisa caminhar para frente. Você não acha que a direita e o centro-direita estão criando essa polarização, acirrando isso e alimentando isso, exatamente para dizer um é igual ao outro, um é extremo, portanto aqui é que há a solução?
que é o centro. Mas aliás, não foi o que ocorreu, por exemplo, no resultado das últimas eleições. Pois é. Lamentavelmente. Mas me parece que é eu não esse tenho o... dúvida, é que se você, Parece que é esse o como pensamento. dizia Zé Honório Rodrigues, que é um grande historiador para nós, ele se assentou na tese que a história do povo brasileiro é a história de um povo sangrado e ressangrado. O que é isso? Ora, aqui acolá a nossa elite faz isso, ela inventa alguns motes para manter, faz de conta que muda as coisas para contar tudo como está. Tudo como está, bem do interesse daqueles que detêm o poder econômico, daqueles que, inclusive, utilizam-se desse poder econômico para fazer os seus interesses. Eu não tenho dúvida que quando prenderam o presidente Lula, foi para que ele não fosse candidato. É por isso que se correu. Nunca se foi tão rápido. Ora, eu diria até que o presidente atual se elegeu muito mais pelo antipetismo. Mas mesmo assim não foi isso, não. O povo brasileiro foi aprendendo. E é por isso que o povo brasileiro elegeria Lula. Elegeria Lula porque a gente experimentou ao longo da história como os cidadãos são tratados quando a elite governa, que é o que ocorre com Bolsonaro. Agora, a elite está muito melhor representada no centro, porque este que aí está, que é o extremo, porque é a extrema-direita, não estou falando de centro-direita e tal, mas para a direita, no sentido mais clássico, inclusive a de centro, não importa, o Paulo Guedes, os interesses do agronegócio, dos banqueiros, da Globo, porque Globo e Bolsonaro é a mesma coisa. Na verdade, quando a gente vê a reforma da Previdência, as pautas que movem o governo de Bolsonaro e a elite econômica, e dentre elas a mídia, você sabe exatamente onde estão, de que lado estão. A história do povo brasileiro tem um lado, é o lado do povo que, quando a elite governa, trata com desdém, como cidadão de segunda ou terceira categoria. Essa polarização hoje, na verdade, ocorreu para trazer de volta um governo da elite, que não é, inclusive, o que eles queriam, não. Sim, é isso que eu estou dizendo. A construção é para alguém mais empolado, alguém menos histriônico e menos... Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida que... A própria eleição também dessa direita paspalhona foi uma surpresa. É isso, esse é o nome. Mas a polarização, inclusive, é muito lamentável, é muito ruim. Mas eu acho que estão construindo de novo a ideia de que a saída é o meio. Há alguns políticos, por exemplo, que estavam na linha de uma possível frente de esquerda e que já se colocam como não participantes. É do meio, né? Como no meio, querem o centro. Fico negando. Porque se não vão para cá, se não vão para lá, então vão se colocar na direita, à esquerda. Ou melhor, no centro. Mas eu acho que estão querendo criar uma opção pelo centro. Eu sou otimista e quero crer que o povo já experimentou ser protagonista em algum momento da história desse país, porque a história do povo sangrado e ressangrado é isso. Foi na colônia, aí depois ele se insurge, vem, e nós fomos aprendendo com cabanagem, fomos aprendendo com as rebeliões, fomos aprendendo na luta contra a ditadura, fomos aprendendo pelo gosto de gostar de viver democracia. Mas hoje você não acha, Ronivaldo, que nós também continuamos sangrando e agora na mão de milicianos, de um poder paralelo criminoso, que chegou às raias da intolerância, por exemplo, na Bolívia, o nosso patrimônio, o incêndio de pessoas, com humilhações públicas de pessoas. Você não acha que nós estamos já no submundo mesmo? Eu com cuidado. E que a política está na mão dessa mão criminosa? Olha, é uma reflexão a se fazer, porque nós estamos vivendo isso tudo agora, né? Esse programa está sendo gravado, está acontecendo nesse momento em que a Bolívia sofre, sem sombra de dúvida, um golpe, onde está em curso, na América Latina, coisas que nos preocupam. Como historiador, pela responsabilidade que deva ter como historiador, eu diria que a gente tem que, inclusive, analisar mesmo os fatos. Analisar alguns fatos, como essa ocupação para poder se posicionar. Cruel que aconteceu na Bolívia. Para poder se posicionar. E até pela invasão da embaixada da Venezuela. Quer dizer, chegamos a esse ponto. Mas, enfim. Depõe contra nós, porque nós somos um país, a oitava economia do mundo. E, infelizmente, o nosso Estado não é capaz de dar garantia e segurança
aos territórios dos outros países? Objetos outros que ele trouxe, o nosso Ronivaldo Maia me trouxe, mais Santo Antônio, já colocamos em pauta. Ah, um Santo Antônio aqui, Santo Antônio de Pádua. Agora isso aqui mais? Tem a ver com você. Você sabe o que é isso aqui? Não. Ó, isso aqui foi um seminário hoje é deputada federal. À época ela era vereadora. Luiziane Lins, 68. Ela fez. Sonho e Rebeldia, 30 anos depois. Sim, para comemorar o ano, o famoso ano que não acabou. Antes de ser prefeita. Ela era vereadora. Sim. Né? Ela era vereadora. Mas engraçado que eu trouxe... Tem a ver comigo porque eu escrevi uma peça sobre 68. Sim. Ah, eu escrevi uma peça. E eu vi, e quem não viu você, pronto. E aí eu trouxe, porque eu lembrei que, inclusive, óbvio que você sempre muito um teatro comprometido, teatro político. Aí eu trouxe 3 coisas. Eu trouxe isso aqui para lembrar desse espetáculo. Lembrar que eu jovem, eu não continuo novo, eu tenho 49, mas eu era mais jovem. E vi você ensinando o 68. Não, ou fazendo uma ponta num evento na universidade ali da Luiziane, numa grande plenária de Fortaleza. E era nesse período, eu acho que foi por conta deste evento. As barricadas de maio de 68. Mas eu vi mais coisas sobre você. Aqui, eu tive o privilégio como vereador, eu me tornei vereador. Sim, é verdade. Aí eu... Terceiro mandato, vereador Ronivaldo Maia, o nosso Em 2013, você escreveu, na verdade escreveram, o Inventor Provocador. Você lembra disso? É sobre você. Ah, Jornal Povo. É uma matéria, se não me engano, do Dimitri Túlio sobre mim. É que você tirou uma cópia aqui. Não, eu como vereador, olha essa coisa. O Inventor Provocador. Não, e eu coloquei no requerimento de anais da casa. Segundo o jornalista do Jornal Povo, Dimitri Túlio. Bom, e o que eu quero dizer é que eu coloquei, eu trouxe uma cópia, porque eu peguei num dos requerimentos de minha autoria, para que isso ficasse nos anais. Essa coisa dos anais na Câmara, nada mais é do que a gente transcrever, a gente pegar o texto que alguém produziu sobre o assunto e poder colocar para o acervo eterno da Casa Legislativa. E a outra coisa, eu quero saber, porque uma vez eu tive o prazer de conversar com você um pouquinho na Câmara, por conta de um evento. E aí nós conversando, e você tinha dito, olha, vereador, a minha relação com a Câmara é uma coisa legal, eu gosto, eu me reconheço. E, diga-se de passagem, em 2015, o Poder Legislativo lhe reconheceu um título de cidadão. Um título não, uma medalha, a maior comenda que o Legislativo pode dar. Alguns têm muito. É verdade, mas medalha Boticário Ferreira. Exatamente. Mas olha que eu fiquei vindo assim, essa evolução, isso aqui em 2015. A época a vereadora Toninha Rocha. Sim, mas a propositora. A propositora. Desta comenda. Mas eu assinei, subscrevi, não apenas eu, todos os 41 vereadores, porque a época eram 41. Você quis tá lembrar. Certo? Isso aqui era bom como objeto surpresa. Não, mas eu estou lembrando. Mas é porque eu estou curioso. Você, uma época, me revelou e eu não me lembro. Você disse que dado uma relação com a Câmara, e com certeza, a época, eu não quero aqui pejorar, mas o meu colega que foi vereador, Paulo Mindelo, e você dizia assim, de um incômodo que teve, mas coisas de quem é provocador, provavelmente, como você inventou, em alguma peça, e que na época se criou uma situação que eu acho que se contornou, né, de que você teria um espetáculo seu. E aí, como, na verdade, o Paulo Mindelo, como parte, porque ele representava um pensamento na sociedade, e hoje, diga-se de passagem, eu fico muito preocupado com esse extremismo, às vezes, das religiões. O Paulo Mindelo não era isso. Eu tenho certeza que, na época, de alguma maneira, você me falava como se alguém tivesse... alguém tivesse tratado com um certo desconforto de um espetáculo seu. A Câmara fez uma moção de repúdio. De persona? A persona. Será que você chegou a... Ou em relação à peça, entende? Deve ter sido. Mas eu tentei buscar no arquivo hoje e não achei. Mas achei, portanto... E foi recuperado antes, quando eu ganhei a medalha. Lógico. Não é? Que eu quero dizer para você. Foi absolvido de tudo que foi acusado. Houve um julgamento, a Anistia Internacional reconheceu que era um direito então, pronto, é muito mais de expressão e que aquilo que alegavam era indevido. O comentário aqui do historiador é, primeira curiosidade de um
geminiano, que é muito curioso, e que se tornou historiador, é mais curioso. E como na época você... Um dia eu vou lhe roubar uma hora dessa para a gente tomar um café. Pra você me contar essa história. Mas a sua relação com a Câmara, e hoje no seu programa, este parlamentar, outros por aqui já passaram, eu fico muito, muito feliz, muito honrado. E a Câmara lhe tem aí ao longo de algum período, para mim o coroamento é a O coroamento foi Boticário. a medalha Boticário. Boticário Quando ela fez, reconheceu em 2015. que eu fui absolvido de todos os Que processos. não é um reconhecimento da vereadora Toinha, não. Não, É um reconhecimento de todos os parlamentares. A Toinha foi a Costa propositura de forma e muito se delicada. materializou. Acho que nessa época ela era do partido. Não, o surpresa ainda vai PSOL. vir. Em algum momento vai vir uma Tá bom. surpresa. Mas aqui, você sabe Isso aí não é um que surpresa. os objetos que você vai colocando em cena vão ensejando Diálogo. a conversa, a diálogo. É por isso Você que eu acha, queria por me exemplo- bilhotar sobre você. Tá bom. Mas ocorre que o dialogador hoje é você. Damos a honra de receber o historiador e vereador, com especialista em gestão ambiental urbana, o nosso Ronivaldo Maia. Que é Antônio, e eu não sabia, Antônio Ronivaldo Maia, e que me trouxe um programa relacionado a 68. Você acha que hoje a militância estudantil, tão expressiva no 68, por exemplo, teria sentido hoje? Essa ir para a rua ainda tem sentido num mundo hoje onde os protestos e as burlas da lei e da propaganda se circunscrevem ao mundo virtual? Eu fico com a impressão que a gente... Óbvio que a tecnologia é para ser experimentada, né? Mas eu não sei, aí, às vezes a impressão, a gente faz uma convocação, olha que você viveu 68, posso dizer isso. Você viveu 68? Eu não vivi. Pouco, porque eu era muito novo. Pronto, eu não vivi. Eu era muito novinho, eu era um menino de 12 Mas anos. é algo de abolição, de presença de pessoas na rua, de relação que se dava materializada nos humanos. Eu vivi 88, por exemplo. Pois eu fui presidente da União Municipal do Distrito Secundarista. O impeachment do Collor. Fui do DCE. 2013. Tudo manifestações de rua. Pronto. É nesse sentido E que agora- eu pergunto. Esse legado faz sentido? Está faltando, faz. Ainda? Precisa. Eu não tenho dúvida que a juventude se ressignifica em cada momento da história. Agora, ela tem um traço. E quando eu digo isso, e que bom, no parâmetro, quando a juventude ela percebe a necessidade de mudar, ela muda. Ela muda no sentido de se alimentar da mudança. O espírito do ser humano precisa ser jovem, independente da idade. Eu não tenho dúvida que hoje, aí você falava dessa coisa do mundo virtual, mas que essas mídias sirvam para apostar que as pessoas precisam se encontrar, se reconectar para pensar, inclusive, o futuro. No próximo segmento do programa Diálogo, nós vamos colocar outros temas para o nosso encontro, para pautar o nosso encontro com ele, o nosso Ronivaldo Maia, que nos trouxe objetos de fotografias, enfim, jornais, no próximo segmento do programa Diálogo. Daqui a pouco a gente volta.